bem-vindo a todos! Eu sei que o pessoal não chegou ainda, mas depois dessa live vai para o YouTube, então quem não chegou ainda vai ver a live lá. Bem-vindo a todos! Deixa o pessoal começar a chegar aqui, vamos esperar um pouquinho, enquanto isso eu vou me servir uma aguinha. Boa noite a todos. Aniele Lima entrou. Anne, é o seguinte, eu já vou te chamar. Só que você é a nossa convidada de honra. Então eu não posso te chamar em segundo lugar. Porque senão você vai ficar atrás das letrinhas. E aí eu não quero te chamar em segundo lugar. Porque o Honório está com problema de saúde, ele não pode participar hoje, infelizmente. E o Francisco está com a emergência lá com a filha dele. Então ele vai entrar mais tarde. Então, estou convidando a Kelly. Em seguida eu vou chamar você. Oi, Luciana. Boa noite. Oi, Kelly. Olá. Boa Vou noite. chamar... Cadê a Anne? Sumiu? Não. Eu vou mandar uns aviõezinhos aqui. A Anne sumiu? A Anne estava aqui. Cadê a Anne? Ih, rapaz. Ela entrou, mas ela saiu. E aí, Luciana, como é que tá? Tudo bem? A internet. Boa noite, Sandra. Então, aproveitar que o pessoal está entrando, vou deixar já os recadinhos do coração. Nós somos o Clube Terapêutico, eu sou Anderson Junqueira. O meu perfil pessoal é o junqueira.terapeuta. Essa é a nossa amiga Kelly. E temos também o Honório e o Francisco, que infelizmente eles não vão poder participar hoje. Mas eles estão... A gente está sempre por aqui. E nós somos um grupo de pessoas que se dedica a divulgar o benefício da terapia para as pessoas. Aham, uau, super produção, olha só. Não me deixe envergonhada. Boa noite, Anne, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, boa Eu noite, tô. Anne. Anne, eu não sei se você pegou falando, mas infelizmente o Francisco não vai poder participar, talvez ele dê uma passadinha. Tá com a emergência familiar lá. E o Honório tá com um problema de saúde. E ele também não vai poder participar. Então, pessoal... Tá dando uns delay. Tá dando uns delay no teu áudio, eu não sei se é a minha internet. Tá dando umas paralisadinhas. Eu não sei, eu tô conseguindo ouvir direito você, não tô tendo nenhum tipo de problema. Você tá, Kelly? Então tá. Não, tá tranquilo. Então tá, deve ser a minha. Vocês estão me ouvindo bem aí? Eu tô ouvindo bem. Olha o Francisco aí. Francisco... o Francisco disse que queria entrar para te dar um beijo. Deixa eu chamar ele aqui rapidinho. Então nós somos o clube, temos uma página no Facebook, temos o nosso canal no YouTube, gostaria... Ué? Entrou e saiu. Eu achei que ele fosse entrar para te dar um beijo, ele falou que ia entrar para te mandar um beijo, um abraço. Mas tá bom. Então nós temos a nossa página no Facebook, quem procurar lá só procurar Clube Terapêutico, vai achar lá fácil. E o YouTube também, Clube Terapêutico, é só procurar. Inclusive nós estamos chamando o pessoal, todo mundo que puder, ajudar a gente a melhorar o nosso perfil lá do YouTube, que a gente está querendo levar as lives para lá, que tem mais recursos, cabe mais gente e tal. A gente está querendo levar, mas o nosso perfil ainda é pequenininho. Não vale a pena para a gente ainda. Pessoal, essa é a Aniele. A Aniele é a nossa colega do clube já há muito tempo. A gente se conhece já tem um tempinho já. E ela é uma consteladora sistêmica de primeira. E eu queria, Anne, você quer falar? Desculpa. Saúde. Anne, quer falar de você, falar do seu trabalho, como é que... Tá, então, como o Anderson falou, eu me chamo Aniele, né? Eu tô no mundo das constelações já há um tempinho, daí também sou da hipnose e agora estou fazendo massoterapia, então, assim, o intuito é juntar, né, essas terapias e fazer um atendimento mais integrativo, assim, tal. E as constelações, né, entrou na minha vida, a princípio,
para mim, né? Para resolver situações minhas. E eu fiquei muito encantada com os resultados e comecei a estudar, e fiz curso. E hoje estamos aqui falando sobre ela, né? E o nosso tema hoje aqui é quebra de padrão. E não tem como falar de quebra de padrão sem falar em constelação e leis sistêmicas e por aí vai. Então, assim, o intuito da live é trazer um pouco, né, do que é as constelações, do que ela pode nos ajudar na nossa vida em algumas questões específicas, na verdade, em muitas questões, né? E deixar aberto para quem tiver mais interesse ou curiosidade de conhecer, fazer perguntas aqui, mas o intuito é esse, é trazer o que ela pode nos ajudar com relação a padrões que se repetem nos sistemas familiares. Muito bom. Kelly, você quer falar alguma coisa? Por enquanto tá tranquilo. Anne, eu tenho lido muito artigos na internet, tenho visto muito vídeo de algumas pessoas muito bacanas sobre essa questão da constelação e dos sistemas familiares. Eu não sei se todo mundo que está aqui consegue entender o que é um sistema. Será que você tem como dar uma pincelada para a gente? O que é um sistema? Sim, na verdade, assim, não tem como falar de constelação sem entender um pouco das leis sistêmicas, que são, né, as leis que o Bert Hellinger chama de ordens, das leis do amor, que rege tudo isso. E o sistema nada mais é do que o todo, a nossa família, desde nossos bisavós, tataravós, né, até os dias atuais, das gerações atuais. E o sistema, ele é como se fosse, assim, como é que eu vou explicar? O sistema é a família, que é quase como se fosse um organismo vivo que você vai alimentando ao longo das gerações e gerações, né, com o que vai acontecendo com cada um membro da família. Então, assim, o sistema é isso. É toda a família, desde nossos antepassados, os mais lá atrás, que você imaginar, até os dias atuais. Então, uma coisa que aconteceu lá na primeira geração de tudo pode estar interferindo hoje no seu sistema. Então, o sistema nada mais é do que toda a parentada toda aí que a gente teve ao longo das nossas vidas até os dias atuais. Trazendo para a linguagem mais popular, digamos assim. A parentada ficou boa. Mas se eu estiver, por exemplo, falando do ambiente do meu trabalho e dentro da constelação, é um eu posso sistema considerar isso também. como um sistema também. Então, é como se fosse... É um sistema também. É como se fossem ambientes onde a gente está inserido. Tem um ambiente Isso, familiar, tem um sistema ambiente familiar de trabalho, tem um ambiente... no caso, tem um sistema quando você casa com outra pessoa, aí você une o seu sistema com dessa outra pessoa para formar o seu sistema, entendeu? Então, são... como se fossem ambientes, né, direcionados dependendo da cada área da nossa vida, digamos assim. Por exemplo, o seu grupo de amigos também é um sistema diferente. Tudo É um acaba sendo um sistema sistema. também. Tudo, isso. Boa. Acho que a Kelly caiu. Aí já ela volta. Deixa Tá. quando ela, Então, quando ela entrar aqui, como complementando a sua pergunta, né, falando dos sistemas, necessariamente a gente fala das leis sistêmicas que é que rege todo esse sistema, seja familiar, do trabalho, todos eles, que são os pilares, né, da constelação. E quando essas leis elas estão em harmonia, tudo flui. Quando elas estão desequilibradas, seja uma ou outra, começam os conflitos e aí certas consequências dependendo dos ambientes ou no ambiente que a pessoa esteja inserido, né? Essas leis, elas são 3, que é a lei da ordem, que pelas constelações, a lei da ordem, quem veio primeiro tem prioridade nesse sistema, geralmente são os mais velhos, né, que chegaram no sistema primeiro. Tem a lei do equilíbrio, que é o dar e receber nas relações, principalmente nos relacionamentos. Essa lei ela atua muito forte, né, nos relacionamentos. Quando ela está em desequilíbrio, tende a gerar conflitos entre o casal. E a lei do pertencimento, que todos têm o direito de pertencer. Então, assim, quando se exclui alguém da família ou quando você exclui alguém de qualquer desses sistemas, também gera um desequilíbrio e muito provavelmente vai acontecer conflitos, né, nesse sistema que a pessoa está inserida, né? Entendi.
onde foi que eu vi? Ah, não lembro agora onde foi que eu vi. Eu vi uma frase que eu achei muito bonita, que o pessoal fala que dentro de um sistema, a força do sistema ela é tirada dos membros mais antigos, mas a prioridade do sistema vai para os mais novos. A energia tem que fluir para os mais novos, mas a força vem dos mais antigos. Isso, na verdade, os antepassados, os que vieram antes, eles têm essa questão da prioridade, e os mais novos, eles são os que devem ser, digamos assim, protegidos, né? Eles têm um olhar especial, assim. Não que eles sejam menos importantes, mas dentro dos sistemas, eles devem ser cuidados pelos mais antigos, pela questão de que vieram primeiro, tem a questão da força, da sabedoria, e isso acontece, né, até inconscientemente, se a gente for analisar certinho, dentro do sistema. Mas aí tem até uma questão de perpetuação da espécie, né? Porque, na verdade, Sim. se você não der a prioridade para os mais novos, o sistema morre. Então você tem que cuidar dos mais novos, né? Eu imagino. Isso. Tanto é que quando, sistemicamente falando, uma família, ela só gera um sistema quando tem a vinda do filho. Seja esse filho nascido, seja esse filho abortado ou não. Por exemplo, um casal que nunca tem filho, eles não têm o sistema familiar deles ainda, eles têm o sistema de origem do homem e da mulher. Quando vem o filho, aí sim, gerou o sistema familiar deles e aí, consequentemente, vai passando de geração para geração. Interessante, isso daí eu não sabia. Porque às vezes, assim, acontece, as pessoas acham que pelo fato de ter engravidado e ter abortado, essa criança, ela não faz parte. Pelo contrário, ela faz parte, ela foi gerada dentro de você, só que ela não veio ao mundo por alguma, né, situação, mas ela é sua filha, é seu filho. Então, inclusive, casos de aborto, eles devem ser incluídos, né, a pessoa deve fazer uma constelação e incluir eles no sistema, porque normalmente a pessoa não inclui. Ela, tem filho? Normalmente, sim. Eu fui um exemplo que eu não colocava isso em prática, não sabia disso, né? Eu tive 2 abortos, já falei aqui várias vezes, e eu sempre falava, você tem filha, né? Tem só uma, que é minha filha, Yasmin. Depois, aí eu disse assim, não, eu tenho 3, uma tá aqui, 2 tá no meu coração, eles são meus também. Então, eu comecei a incluir eles, tá? E quem perde, né, quem tiver alguma mãe aqui que perdeu, também, a partir de hoje, inclua. Inclusive, se quiser dar nomes, né, esses dias eu mandei mensagem pro meu marido. Os pequenos que foram perdidos, né, vai se chamar, eu coloquei o nome, né, um era um menino para mim e o outro era uma menina. Ele deu o nome da menina e eu dei o nome do menino. E assim eu só me refiro aos nomes agora. Então, são mais do que incluídos. Legal. O pessoal fala que até quando você tem um bichinho de estimação, quando você dá nome, pronto, já fez parte da família. Já. Exatamente. A Maria Cecília, uma colega minha muito querida, ela está aqui falando que já participou de uma constelação, que o bebê fez parte da dinâmica e foi bem, bonito. No final, saber que ele estava ali, o constelado se emocionou muito. Ela não era a constelada, mas ela participou e disse que foi muito bacana de ver que o bebê foi incluído. Então, pensando nisso, eu não tenho uma ex-mulher, eu tenho a minha primeira esposa. Eu não entendi a pergunta. Pensando nisso que você está falando, você tem que incluir todo mundo. Eu não tenho uma ex-mulher, eu tenho uma primeira esposa. Hoje eu sou casado pela segunda vez e a minha esposa atual é a minha esposa, mas tem a minha primeira esposa também. Isso, e inclusive você tem filho, né, com a sua primeira esposa? Tem. Isso, inclusive o seu sistema principal, né, digamos assim, não que o atual seja menos importante, mas o seu sistema principal é esse que tem o vínculo com a primeira esposa que tem esse filho. E aí você tem um outro sistema com a esposa atual, mas dentro do seu sistema, o que vem em prioridade é o da primeira esposa. No caso, então, para fazer uma constelação, seria, como fala, separado? Ele teria que fazer uma constelação tipo, com a primeira esposa e uma constelação com a segunda? Depende do que ele fosse tratar, né? Digamos assim, se essa primeira esposa, dentro da visão dele,
né, ele sentia que ela não faz parte, ou que ele separou e ela, né, tá fora, aí ele teria que incluir. Aí ele teria que incluir ela, primeiramente, e depois trazer a esposa atual. Né? Tem que ser incluído, e assim sucessivamente. O engraçado, não é engraçado, mas o curioso do que você está falando é que você fala o sistema principal, a prioridade é o primeiro, que, né, no caso é a primeira família, e tem muita gente que pode não entender isso. Como é que eu vou dar prioridade para minha ex-mulher, ou no caso para minha primeira mulher, entendeu a ideia? Isso é uma coisa que pode gerar confusão. Sim, sim. Não, mas assim, não é que, como eu falei, a prioridade é sistemicamente. Energia, a gente está falando em energia do campo familiar dessas pessoas, né? Como a própria lei da ordem fala, quem veio primeiro tem prioridade no sistema, não significa que ela seja mais importante. Óbvio que sua família atual, ela é mais importante nesse momento, ela é sua nova família. Só que energeticamente, esse segundo casamento, ele traz a energia do primeiro, né? Então, assim, não é que você tenha que ter convivência, ter contato ou valorizar mais essa primeira esposa, digamos assim, né? Mas tem que ter essa questão da inclusão, do respeito e principalmente quando tem filhos, porque aí existe um vínculo eterno, digamos assim, né? Homem e mulher, eles se separam. Agora, pai e mãe é para a vida inteira. Então, assim, como é que eu vou excluir do meu sistema uma pessoa que é pai ou mãe do meu filho? Não tem como, né? Eu posso não conviver com eles, mas eu tenho que respeitar e honrar, até porque eu hoje só tenho meu filho, porque essa pessoa permitiu e quis também, em algum momento, né, ter esse laço comigo e gerar uma nova vida. Então, é nesse sentido. Não vão sair aí, pelo amor de Deus, querendo deixar a mulher em segundo plano, pelo amor de Deus, eu vou ser xingada ali no meu Instagram. Não é isso, entendo. É energia, é questão de campo, de sistema familiar, apenas isso. O que você está querendo dizer é que eu trago do meu primeiro casamento experiências e vivências que, claro, que contribuem para a pessoa que eu sou hoje, e agora, isso. Como eu sou casado com a minha esposa atual. Sim, então... até porque quando você, no seu primeiro relacionamento, você casou, você se uniu ao sistema dela, né? Então, assim, tem coisas do seu que automaticamente entrou no sistema dela e vice-versa, e hoje você traz, querendo ou não, algumas informações para esse campo seu atual, que a sua esposa atual também vai ter acesso e vai acontecer essas trocas, né? É só nesse sentido aí. Do mesmo jeito que quando a gente fala da lei do pertencimento, que todos têm o direito de pertencer, que não se deve excluir ninguém, não é porque eu me separei da pessoa, tá? Por algum motivo muito forte, a gente sabe que tem questões e questões, né? Vamos pegar um exemplo aqui, um divórcio litigioso, que é uma coisa mais séria. Eu não tenho que conviver com essa pessoa. Eu não tenho. Eu tenho apenas que honrar aquela pessoa dentro do meu sistema, entender que um dia ela fez parte da minha vida, né? E eu honro e respeito isso, mas não preciso conviver. Porém, eu não devo excluí-la. Eu incluo no meu coração, não. Fulano, ele fez parte de mim até aqui. Daqui para frente eu sigo com o que é meu, ele segue com o que é dele e ok, pronto. É só a questão, simbolicamente, né? Não é, eu vou excluir, vou desejar mal, quero que morra, não sei o que, aquela coisa toda. E quando você faz isso, você exclui, é como se aquela pessoa nunca tivesse sido importância na sua vida. E eu posso estar muito enganada, mas quando você se relaciona com a pessoa no início, principalmente, ou se você vive tantos anos com uma pessoa, não foram tantos anos ruins, né? Quando não dá certo. Em algum momento começou a não dar certo. Então, você não tem que simplesmente apagar ali sua história, que não tem como apagar, o nosso passado, ele está lá, ele aconteceu, né? Só que você segue com sua vida e sabendo que aquela pessoa faz parte do seu sistema em algum momento. E pronto, só isso. Mesmo porque houveram momentos bons, né? Que os relacionamentos geralmente no começo são momentos bons, né? Então, exatamente. No final, tudo bem que deve ter descambado, o negócio não desandou, mas no começo houveram momentos bons e você Sim. vai simplesmente ignorar ou negar o que aconteceu? Não dá para fazer isso também. Isso. E aí, tô falando no tema da nossa live, que é a quebra de padrão, né? Quebre o padrão,
trazendo agora para os relacionamentos, já que a gente está falando isso, por exemplo, uma pessoa que ela nunca dá certo com ninguém, ela sempre está... Ela começa e separa, sempre no mesmo, né, ali, repetindo. Seria bom essa pessoa dar uma parada e analisar por que que isso acontece. De repente, esse padrão aconteceu com o pai dele, com o avô dele, com o bisavô dele, e ele está trazendo. Então, as constelações, elas servem para isso, para colocar uma lupa ali no que você acha que não está muito, né, que tem alguma coisa estranha, e investigar. Na verdade, você tem que investigar dentro do seu sistema o que que aconteceu antes de mim. Doença igual, do mesmo jeito. E essas repetições de padrões, elas podem ir trazendo, formando consequências. Aí entram as lealdades ocultas, entra emaranhamentos, entra o amor cego, e assim vai. Então, são tudo dinâmicas que inconscientemente a pessoa cai ali na trama, digamos assim, e não se percebe. E aí começa a se repetir. Então, vício, caso de vício, alcoolismo, violência doméstica. De repente eu sofro uma violência doméstica, mas esse agressor, não tirando a responsabilidade dele dos atos, mas assim, de repente o pai dele batia na mãe dele, o avô dele batia, ou vice-versa, e assim vai. Então, sempre tem que olhar os dois lados. Se é um distúrbio psicológico que a pessoa tem por alguma questão, né? Investiga-se também o sistema familiar. Porque os padrões de repetição, normalmente, são coisas lá da nossa origem dos que vieram antes. Normalmente. Doença, a questão do aborto. Por exemplo, eu fui investigar algumas coisas e minha avó materna, ela teve câncer de útero. Então, assim, quem não garante que eu trouxe, de alguma forma, essa informação no campo e, por alguma questão, né, passei por essa situação agora, né, esses anos atrás. Então, assim, tem vários casos que a gente vê nas constelações que é isso. E a repetição do padrão nada mais é isso. Investigue seu sistema familiar, porque geralmente a resposta está lá atrás e em situações. Boa! E você falou uma palavrinha mágica aí. Eu lembro que você me mostrou um texto que você escreveu um tempo atrás, e no texto falava essa palavrinha, campo o quê? Morfogenético. Pois é, você se incomoda de Sim, explicar que trem é esse? O campo morfogenético que a gente se refere, ele foi, né, descoberto pelo, acho que é Rupert, eu sei o sobrenome dele, é o Sheldrake, que foi ele que descobriu essa questão dos campos mórficos, né, que são as informações que a gente traz ao longo das gerações. Então, por exemplo, né, vamos supor que minha tataravó passou fome, minha bisavó passou fome, minha avó passou fome, minha mãe passou fome. Aí vem eu. De repente, eu começo a desenvolver uma compulsão alimentar e engordo. E aí eu busco na medicina tradicional, faço exames, não tem nada hormonal, não tem problema de saúde nenhum e não consigo emagrecer. Sistemicamente, pode ser que esses meus antepassados que passaram fome seja uma compensação minha. Então, assim, por amor a eles, que eu não quero que eles, né, tivessem passado fome, eu começo a comer compulsivamente e aí desenvolvo, né, uma outra questão. Então, assim, o campo mórfico é isso. As informações, é como se fosse um DNA, digamos assim, que fica as impressões digitais ali, vai ficando, né, impressão de cada um. E aí forma-se o campo. E quando a gente vai fazer a constelação, é esse campo que a gente acessa, que não tem nada de magia, não tem nada de espiritismo, mesa branca, nada disso. Na verdade, o constelado, ele já traz essas informações. Então, assim, conforme a constelação vai acontecendo, o constelado, inconscientemente, ele tem acesso a essas informações e aí vai se desenrolando e ele mesmo vai trazendo as informações e as respostas que estavam no seu campo. Então, o campo mórfico nada mais é do que todas as informações das gerações passadas que a gente traz no nosso sistema familiar. Entendi. Eles querem perguntar alguma coisa?
Tá, então assim, eu fiz aqui algumas... Não estou muito bem hoje também. Não, mas não tá doente. Amanhã, se eu não melhorar, vou fazer um teste, mas por enquanto, só um pouquinho de dor de cabeça, dor no corpo, febril, mas só isso. Nossa, eu tive há umas semanas atrás. Daí eu também tava assim, do jeito que você tá, achava que não era nada, o médico também achou que não era nada, mas fiz o exame e positivou. Daí, mas já tô bem, assim. Mas então, assim, eu fiz aqui algumas anotações com relação ao que a gente vai falar aqui, e aí, como é sobre os padrões, né, repetição de padrões, daí eu fiz aqui algumas anotações. A pessoa pode se perguntar, tá, mas qual o motivo desse padrão se repetir? Ele é consciente, é inconsciente? É uma escolha da pessoa não repetir o padrão? Então, assim, como eu expliquei, ele é inconsciente, pode ser por várias questões de lealdade ao sistema, né? E a pessoa, ela pode identificar essa repetição do padrão e investigar. Sempre a pessoa tem que investigar na família e numa situação, se envolver, sei lá, medicina tradicional, sei lá, alguma coisa assim, questão mental, psicológica. Sempre busca a parte física, né, digamos assim, e depois investiga o sistema familiar. Porque é inconsciente, sim, a pessoa, ela se vê fazendo aquilo e às vezes ela nem sabe por que ela está fazendo, né? Muitas pessoas se pegam assim, mas eu tenho a questão do dedo podre, eu não sei por que eu só arranjo isso, ou só porque, não sei por que eu não dou certo com ninguém, não sei por que eu não consigo me relacionar. Então, assim, é sempre isso, eu do nada comecei a beber, virei alcoólatra, não é do nada, existe uma razão. Então, sempre busque na sua família e na sua vida atual, o que desencadeou aquilo? Não foi nada, não estou passando por nada, foi do nada que aconteceu, então aí vai investigar lá na família, porque normalmente é isso. E assim, normalmente os padrões do sistema, eles se repetem por lealdade familiar, a maioria. Em amor àquele ente querido lá, eu vou agir da mesma forma. Dificuldade financeira. De repente, os seus antepassados sofreram muito, não conseguiram progredir, prosperar. E aí você se vê nessa peleja atual. Não consigo, não arranjo emprego, não sei o que, eu sempre estou apertado, sempre estou com dificuldade financeira. Busca lá na família, de novo. Então, sempre é isso. A repetição do padrão sempre vai olhar para a tua família. Isso numa visão sistêmica, né? A gente está falando aqui de uma visão sistêmica. Pode falar. Eu quero falar, pessoal, quem estiver assistindo, quem quiser fazer pergunta, pode colocar no comentário aí que a Anne, a gente traz aqui e a Anne responde. Mas, por exemplo, você está falando dessa questão da coisa financeira. É um exemplo até bom, porque você vê, por exemplo, a sua mãe sempre com problema de dinheiro, seu pai com problema de dinheiro, essa vivência, essa experiência que você traz isso para você. Então você acha que o dinheiro é escasso, você acha que o dinheiro é difícil, você acha que o dinheiro você só consegue através de muito trabalho. Tem gente que já não é desse jeito. Então, eu não sei, eu vejo mais ou menos dessa forma. Você entende o que eu estou falando? Isso tem a ver com constelações. Pode falar. Isso, não só a vida financeira, como todas as outras áreas, né? Eu trouxe aqui, tem até uma metáfora assim que a gente usa, que a repetição de padrão dentro do sistema é como se você estivesse em alto mar, à deriva, e aí você começa a se afogar, e de repente você sobe, toma um respiro, acha que vai ficar salvo, aí vem uma onda bem forte, pá, joga você lá para baixo de novo, você vai afundando mais ainda, aí você sobe de novo, joga de novo, e é nesse vai e vem, sabe? É mais ou menos isso que a gente usa, né? Da repetição do padrão. Então, assim, enquanto você não descobre o que está causando esse afogamento, que você não consegue ir para cima, vai se repetir. Então, questões financeiras, aí entra ou é sistema familiar ou alguma coisa que você, no seu processo de formação enquanto adulto, dependendo do que aconteceu na sua família, você escutou sua mãe ou seu pai, que também inconscientemente traz, né, as questões do sistema deles, falou que
dinheiro não dá, não cai do céu, é muito difícil ganhar dinheiro, que são as crenças limitantes que a gente vai, né, absorvendo, internalizando ao longo da vida. Então, assim, se por acaso todo o meu sistema anterior, meus antepassados foram muito bem de vida, todos prósperos, ricos, e eu não consigo progredir, aí provavelmente foi alguma coisa que eu escutei no meu processo de formação que ficou dentro aqui da minha cabecinha, né, virou uma crença limitante, aí eu trabalho a crença limitante. Agora, se todos os meus antepassados tiveram dificuldade, minha mãe e meu pai nunca falaram nada disso e eu não consigo progredir, aí tem alguma coisa a ver no sistema familiar. Então, assim, são sempre esses dois caminhos. Você sempre tem que buscar equilibrar, porque a gente também não pode colocar sempre as questões em cima dos nossos antepassados, né? Porque a gente vive também a nossa vida atual com influência de várias coisas, né? O Francisco está dizendo aqui que pode ser também um acúmulo de vários problemas financeiros de vários membros familiares, né? Não entendi, um acúmulo? O acúmulo de vários problemas financeiros de vários membros da família. Exatamente. Ele tá exatamente. Falando, né? Isso. Porque como a questão do campo mórfico, né, que a gente falou. Se tudo que acontece no nosso sistema familiar, ele vai se impregnando no nosso sistema, então o que aconteceu lá atrás pode respingar em mim, com certeza. Então, se todos eles passaram por isso, pode ser que eu passe ou não. Aí a questão da quebra do padrão, porque se eu identifico, tem como você buscar a resolução disso, né? Resolver, aí faz a constelação, faz todo o trabalho, né, das dinâmicas, das falas de cura, né, que a gente chama, e da reestruturação ali das questões, e você cria a consciência, né? Algumas pessoas me perguntam assim, mas a constelação faz alguma coisa, fala alguma situação que a gente recebe, tipo um passe, alguma coisa? Não tem nada disso. Tudo vem inconsciente, né, do seu sistema, a gente trabalha e se identifica as questões, trabalha-se as questões e a partir disso, com a mudança de postura da pessoa, aí você começa a ter um novo padrão, né? Também não adianta eu identificar que minha família toda, né, não prosperou, eu também não consigo, daí identifiquei, fiz todo, né, o processo da constelação, e aí no outro dia eu simplesmente vou ficar deitada no sofá assistindo, sei lá, qualquer coisa e não vou atrás dos meus objetivos, do que eu quero, né, do que eu pretendo prosperar. Não é milagre, não vai resolver. Então, assim, se você vai para a constelação com esse intuito, nem vá, porque você vai continuar sem prosperar. É uma mudança de postura, você identifica o que está causando e muda. A quebra de padrão é isso. Você tem tudo para repetir o que sua geração antepassada fez, mas se você identifica e muda a sua postura, aí você faz diferente. Principalmente honrando a vida que você recebeu deles, né? Que é isso que, sistemicamente, a gente fala que eles ficam mais felizes, quando você faz algo de bom com a sua vida em honra aos que vieram antes. É que nem tem alguns clientes de hipnoterapia que eles entram, eles acham que vão fechar o olho e que o hipnoterapeuta vai usar uma varinha mágica e pronto. Todos os problemas dele estão resolvidos num piscar de olhos. Não é. Assim. Não é assim. Mas o Honório tá com um comentário aqui falando assim, após descobrir o padrão de repetição dentro do sistema, a quebra desse padrão, você pode usar técnicas de ressignificação, reprogramação de crenças, por exemplo? Com certeza, é feito isso, né? Na verdade, quando você identifica, você faz as dinâmicas das falas e, dependendo das situações, processos, até pode colocar a hipnose junto, às vezes acontece no caso de aborto, da mãe ter que fazer uma despedida com esse bebê que ela não teve, daí faz a ressignificação, né? E aí ela tem esse momento e segue adiante, inclui luto, morte, né? Acidente, essas coisas assim, tudo, qualquer situação. O intuito é ressignificar. Não, eu queria dizer que é bom deixar claro que você comentou aí que dentro da constelação você pode usar uma hipnose, mas as coisas não são relacionadas. A constelação tem as técnicas dela
Exatamente. Mas você já está falando de práticas integrativas, de terapias que podem se ajudar, mas não é Também. constelação, não tem nada a ver com Mas hipnose. respondendo ao Honório, sim, na constelação, para quebra de padrão, faz as dinâmicas, as falas e a ressignificação com as técnicas da constelação. A constelação tem técnica para isso. Isso. Uhum. Boa. Boa noite, pessoal. Bem-vindos todos ao Clube Terapêutico. Quase que eu falei o nome antigo de novo aqui. Chegando, subiu aqui na garganta para falar. Nós estamos aqui conversando com Aniele Lima, uma consteladora familiar, amiga nossa de algum tempo já. Ela é uma pessoa fantástica. Deixa eu mandar aqui pro povo enquanto isso. Eu estou mandando aqui os avisos. Tá bom. Então, enquanto você manda, eu vou dar os recadinhos do coração de novo. Eu queria pedir para todo mundo que procure a gente no YouTube. Coloca lá Clube Terapêutico, você vai achar o nosso canal lá. E quem puder curtir nossos vídeos, quem puder, inclusive todas as nossas lives, a gente publica lá. Quem puder se inscrever no canal, a gente está querendo fazer o nosso canal crescer para poder colocar mais conteúdo lá, para colocar mais vídeos, mais coisas. Então, quem puder curtir e se inscrever no nosso canal do YouTube, a gente também tem a página do Facebook, só procurar Clube Terapêutico. Tá fácil de achar. E o nosso canal no Instagram, claro, que é o Clube Terapêutico. Tá certo? Tem e-book, tem informação, tem live. A pessoa não pode dizer que vai passar por um processo de transformação sozinho. Tem apoio de tudo quanto é lado aqui. O clube lançou seus e-books, né? Lançou já 2 e-books e tem mais 2 no caminho. Olha o Chicão aí. Alô, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tô dentro do carro indo embora, só passei para dar um alô, tá? E dizer que a live tá legal, tá beleza. Todos um forte abraço. E vou dizer uma coisa a vocês que é assim: tudo dentro da constelação familiar são energias, e essas energias acabam se cruzando conosco que estamos aqui, né? Não é não, Aniele? É verdade. E o que acontece? Se você não tiver de bem com o seu passado, esquece que no presente você não vai ficar nunca. Então o negócio é resolver o que deixou lá para trás. Corre atrás, vai à frente, que tudo se resolve. Beijão a todos aí, tá? E aí, melhorou? Melhorou, dona Maria? Isso é amor, viu? Eu acho que é amor, viu? Não sei não. Tá bom? Beijão, prazer revê-la, né? Tchau, Anderson. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço, até mais. Então, só falando que dos nossos e-books, a gente lançou um e-book sobre ansiedade, um outro e-book sobre perda, e tem mais 2 e-books no caminho aí que estão vindo. Você também escreveu um e-book que eu sei, Anne, você quer fazer propaganda do seu e-book também? Eu escrevi, ainda não parei, né, para organizar a divulgação dele. Na verdade, eu fiz esse, estou fazendo um outro também, que ainda está no forno, que eu não sei ainda quando vai sair, mas já comecei a escrever ele também, que vai ser voltado esse mais para quem é terapeuta, né, consteladora. Não que a pessoa não possa ter acesso, mas pode ter também, que vai ser exercícios, se a pessoa quiser fazer o autoconhecimento, né, que é válido para todo mundo diariamente, que a gente precisa também. Mas esse ainda não tem data, eu estou indo devagar, porque eu estou fazendo muitas coisas agora e tem que sentar e não escrever de qualquer jeito, né? Então, mas vai sair, eu acho que até o meio do ano aí sai, eu acho. Mas assim, ó, quem está assistindo aqui, se quiser perguntar alguma coisa, é que, na verdade, assim, o intuito da live hoje aqui, especificamente, não é ela ser muito longa, repetitiva, porque também não vou ficar falando aqui para vocês só das leis sistêmicas, que se torna chato falar isso. Na verdade, elas são só a base da constelação. E resumindo, assim, seria, se essas 3 leis estão alinhadas, se estão equilibradas, muito provavelmente, né, não vai ter tantos conflitos aí na sua vida. Mas, normalmente, né, principalmente nos tempos atuais que a gente vive, eu acho meio, né, quase impossível uma pessoa não ter nenhuma questão interna. Além disso,
entra a questão que a gente traz, né, dos nossos sistemas anteriores, entra a nossa vida atual, nosso sistema em casa, com o marido, com a esposa, no trabalho. Então, assim, eu penso que a constelação, no meu ponto de vista, ela é válida, né, para todo mundo que quer evoluir, né, principalmente o seu autoconhecimento, porque ajuda demais, porque a partir do momento que você tem esse discernimento de identificar questões que você está passando, identificar a origem de onde elas vêm e trabalhar isso, você já salta assim na frente das pessoas há 1000 anos, assim, porque não é só que vai melhorar a sua vida, ou que você vai transformar alguma coisa assim, mas a partir do momento que você tem consciência que você muda, as coisas ao seu redor também mudam, porque eu crio consciência em mim e crio a consciência nos que estão ao meu redor, automaticamente, né? Porque se eu começo a agir diferente, aquela pessoa, ela no mínimo vai, poxa, por que a Anne está agindo assim agora? Tem alguma coisa de diferente nela, o que será que aconteceu? E aí vai ali contagiando outras pessoas também. Então, assim, eu sempre falo, não tem questão interna nenhuma, mas eu tenho uma coisa que eu não entendo muito bem em mim. Faz constelação, faz a hipnose, faz reiki, faz, sei lá, qualquer coisa que traga te coloque no caminho para começar a entender, né, essas questões internas, porque eu penso que todo mundo hoje tem alguma questão, principalmente essa loucura que a gente está vivendo, que não acaba nunca, né? Então, assim, busquem o autoconhecimento, a constelação, mandem mensagem, pergunta, assim, tanto para o clube, o Anderson, a Kelly, todos são terapeutas, o Francisco que entrou agora, então, são pessoas acessíveis, né, que você pode mandar mensagem e eles respondem, eu também, mas se coloque no movimento, porque daqui para frente, se o neguinho não tiver com a cabeça no lugar, o negócio não vai ficar muito bom não, viu, porque a tendência é você, né, no mundo que a gente vive aí, ter o pezinho no chão e a saúde mental tem que estar bem em dia, porque senão a gente não dá conta, né? Nosso mundo está muito doido e quanto melhor você tiver com você mesmo, você vai sair na frente. É um negócio complicado. É verdade. Então, lembrando também a questão, todo tipo de doença que chega a desenvolver na gente, primeiro ela vem daqui. Se a sua saúde mental não está em dia, é onde começam os problemas das outras doenças, tudo a desenvolver também. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que é da área de saúde e ela disse assim que a maioria dos casos de câncer, de 10 casos, 9 começaram com questões emocionais. Então, assim, né, é bem sério isso, porque estresse, a gente sabe a consequência que causa, depressão, ansiedade, como isso vai, né, o próprio e-book do Anderson fala bastante, né, sobre a questão da ansiedade, o que causa e tudo. Então, assim, é uma bola de neve. Então, se você está simplesmente seguindo o fluxo, é mais fácil de você, em algum momento, não dar conta dessa carga toda e cair, não só com suas questões, carregando questões de outras pessoas, né, que muitas vezes também a gente carrega coisas que não é da gente e isso também vai prejudicando ainda mais. Então, se você tem o conhecimento, se você tem esse olhar para o autoconhecimento, é muito bacana para você conseguir, né, se livrar de algumas coisas e se por acaso chegar a cair, sair mais rápido, né, também. O que a gente estuda nessas questões de terapia é exatamente isso, que a nossa mente, o que a gente tem guardado nessas experiências moldam a nossa realidade. E 95, não é pouca coisa, 95% dos nossos problemas físicos, eles são derivados de situações emocionais. Essa é realmente o que a Kelly estava falando agora. E assim, às vezes a pessoa... Pro câncer. Pode... Oi? Eu perdi uma avó para o câncer que foi oriundo de problemas emocionais. Geralmente, o câncer o pessoal fala que tem muito a ver com rancor, com mágoas guardadas, com coisas que a pessoa não consegue perdoar e tal, esse tipo de coisa. Isso. E assim, às vezes a pessoa acha que são coisas complicadas que tem que fazer, né? Mas como no próprio e-book lá do Anderson diz, uma simples respiração muda todo o teu estado, né, corporal e mental.
né, numa crise de ansiedade. Óbvio que a gente sabe que não vai ser tudo que vai se resolver com uma respiração, né? A gente sabe que tem questões bem mais complexas, que exigem acompanhamento médico, medicação, tudo isso. Mas no início, né, a gente percebe quando tem alguma coisa errada com a gente, né? A gente tem esse olharzinho. Então, se você consegue identificar e colocar certas práticas que não são difíceis, respirar, de repente sair para dar uma caminhada, alguma coisa assim. Até um banho gelado, ele muda todo sua energia corporal ali, numa crise de estresse, ansiedade, toma um banho gelado que ele já muda a fisiologia do seu corpo. Então, assim, não é nada, não é subir no pico do Everest e meditar lá em cima, não é isso. É ter a consciência do que está acontecendo, da emoção que você está sentindo naquele momento e trabalhar ela. Opa, não, tá aqui, ó, acelerou meu coração, o que será? Se eu respira, dá uma volta, sai, mas aí, mas vou buscar uma ajuda, vou olhar no médico, de repente, será que eu tô com algum problema no meu coração? Então, assim, também não é se abster de esquecer a medicina tradicional, eu sempre enfatizo isso, porque a gente está falando aqui, no momento tem 9 pessoas, mas essa live vai correr, e aí, fulano lá do Clube Terapeuta está dizendo que só a respiração resolve. E não é sempre buscar os vários caminhos. Trabalhar a parte integrativa, né, holística, essas coisas todas, paliativa, que vai te ajudar sim, mas também com o pezinho no chão. Senti uma alteração, nunca senti isso, vou lá no cardiologista, faço um exame, tá beleza, então é emocional. Aí você descarta uma coisa e vai focar em outra, né? Ter essa consciência ajuda demais, assim. Então, o que a gente faz aqui, eu sempre falo que é um trabalho muito especial, porque se dessas pessoas que assistir a gente, pelo menos uma, né, se conscientizar de que precisa mudar a sua postura, seu comportamento com relação a algumas coisas, a gente já fez o nosso papel, né? Então, é legal isso, né? Eu tenho uma história para contar que a gente tem que ficar... É curioso porque uma cliente que eu tive, o tratamento dela já acabou, mas ela tinha às vezes você nem lembra do que está te incomodando. Então, ela é muito agressiva. Era, no caso, né? Oi, Tríade. É a Sandra, que vai fazer uma live com a gente mais pra frente também. Boa noite, Sandra. E essa minha cliente, ela era muito agressiva com as pessoas. E a gente, depois de fazer o processo terapêutico e tal, a gente acabou identificando que quando ela tinha 6 anos, olha só, 6 anos de idade, ela estava na escola admirando, vendo 2 colegas lá, essas 2 meninas muito bonitas, arrumadinhas, e ela disse que estava lá toda, nossa, que meninas bonitas, toda, né, admirando as colegas lá, e as meninas olharam para ela com a cara e foram lá e bateram nela. Então, e ela nem lembrava disso, ela lembrou disso só dentro do processo terapêutico. Então, às vezes você nem lembra qual é o problema que aconteceu. Então ela desenvolveu essa agressividade porque ela é como se fosse assim, ela bate primeiro antes de alguém vir bater nela. Uhum. Então, foi a forma que a mente dela aprendeu a se defender. Porque todo comportamento tem um motivo, tem uma lógica. Só falta a gente descobrir o que é para poder, se for um comportamento ruim, para a gente poder desarmar essa lógica e resolver o problema. Então, mas a ideia é essa. E assim, ó, pessoal, não adianta, mais cedo ou mais tarde, a gente vai precisar fazer um processo terapêutico, né? Porque é humanamente impossível um ser humano, ele da hora que ele nasce até a hora que ele não faz mais parte desse plano, ele nunca ter uma questão interna, né? Você vê exemplos, por exemplo, na adolescência, que eles, né, são várias coisas acontecendo, então aí às vezes é conflito com o pai, é conflito na escola, e isso ele vai acumulando, chega às vezes um adulto rebelde, ou passou por uma criança que apanhou muito na infância. Imagina uma criança que apanhou muito na infância, como é que essa criança vai chegar na fase adulta e se relacionar, uma mulher principalmente, ela vai ter medo de se relacionar com outros homens, de repente, se ela apanhou do pai ou se ela apanhou muito na mãe, pode ser que ela desenvolva uma desconfiança excessiva nas pessoas, não sei o que a mente vai processar, mas em algum momento vai acontecer um gatilho e essa pessoa ela vai ter uma reação e se ela souber identificar isso e pedir ajuda, ótimo, melhor, ela sai mais rápido. Se não, às vezes tem pessoas que passam a vida inteira em sofrimento,
por não querer mexer na ferida. Só que só se cura mexendo na ferida. Não tem como você passar, né, assim, não, vou me curar de um trauma sem passar por ele. Às vezes é doído, a gente sabe, né, que tem situações que a pessoa só no fato de lembrar, né, o próprio Anderson, a gente compartilha alguns casos, né, assim, que a pessoa só o fato de lembrar, ela já entra em pânico, e é normal, porque ela revive nossa mente, ela não sabe que isso está acontecendo ou já aconteceu, é tudo hoje para a nossa mente, né, então é por isso que as fobias, a pessoa tem uma formiga, beliscou a mão dela lá na infância, e ela não pode ver uma formiga. Meu irmão não podia ver uma formiga, porque quando ele era pequeno, a formiga, aquelas pretas, ficou no dedo dele e ele ficou com medo. Aí depois mudou, tá, mas assim fica, né, gravado e volta à tona nas situações. E terapia, mais cedo ou mais tarde, assim. Isso que você está falando, por exemplo, dos medos da formiga, medos, fobias, tudo isso a gente consegue tratar com questão de terapia. Porque, assim, para a gente adulto hoje, falar, mas foi só uma formiguinha que ficou no dedo daquela criança, no caso do seu irmão. Mas o importante não é o que aconteceu. O importante é como você se sentiu. Essa que é a chave do negócio. Se você teve uma experiência, no caso, seu irmão, com a formiga presa no dedo, e ele ficou morrendo de medo, e esse medo fica guardado no inconsciente dele. E aí ele vê uma formiga hoje, você vê uma barata, você vê um sapo, você vê uma lagartixa, e aí você, fica nervosa e fica porque aquele sentimento volta. É muito curioso como é que a nossa mente funciona. Porque ela faz isso, olha só, é para proteger você. Porque ela não quer que você passe por aquele medo de novo. Então ela dispara um comportamento que você vai... não, corre, sai daí, fica com medo, grita, berra, chama alguém. Porque é para te proteger. Mas só que hoje você é adulto. Quando isso aconteceu, você tinha, sei lá, 3 anos de idade. Então, mas a mente não sabe isso. Para ela, você tem medo de formiga. A mente, ela é atemporal, né? Como a Miele disse. Isso, é. Eu, por exemplo, eu tinha fobia de sapo. E aí é tão engraçado que a mente da gente parece que procura o sapo. Onde você tá, o sapo não chega perto de ninguém. Só chegava perto de mim. Até o momento que eu consegui me livrar disso com terapia. Então, assim, é magnífico. Hoje, por exemplo, quando aparece sapo aqui em casa ou na fazenda, como se diz, eu salvo as pessoas, eu tiro sapo, eu ajudo. E aí também já aproveito e falo, vamos resolver isso com terapia. Eu ia perguntar se você deu beijinho e achou seu príncipe. O beijo no sapo. Eu achei meu príncipe antes de me libertar do medo. Tá bom. Eu acho que a maioria, né, principalmente quem entra para terapia, assim, né, terapeuta que quer ajudar outras pessoas, a maioria tem alguma questão que foi resolvida com terapia, né? Então, assim, nada melhor do que uma pessoa que passou pelo trauma, superou o trauma e hoje trabalha com outras pessoas, né, ajudando a superar também. Então, é bom ouvir esses casos, né, no clube deve ter vários, que é uma prova viva, que realmente funciona, que não é milagre, que depende também da postura da pessoa, né, de querer mudar e tirar isso da sua vida, se é algo que faz mal, né, que no caso um trauma, e que sim dá resultado. Se não, de repente, na primeira sessão você não conseguiu 100% da forma que você queria, mas não desanime, se é um tratamento, faça um tratamento certinho, que tenho certeza que, muitas vezes, antes do final das sessões, você já está com um resultado, né, já ali na sua frente. Então, é importante, assim, façam, busquem ajuda, de repente, de preferência com uma pessoa que você se identifique, que você confie, né, porque são questões íntimas, né, que às vezes não é para todo mundo, que a pessoa se sente à vontade em compartilhar, né, tem isso também. Então, tem que ser uma pessoa que você se identifique, que tenha confiança, que você sinta que aquela pessoa, de alguma forma, vai poder te ajudar. E a base de tudo é a confiança, né? Saber que aquela pessoa ali, ela vai tratar, que é confidencial, que está num ambiente que é seguro, que é só você e aquela pessoa, que você não vai ser exposta, ou que você não vai ser
ficar fora de consciência, seja na constelação, na hipnose, ou qualquer outra terapia, né? Theta Healing, barra de Axis, nada disso tira você do seu corpo, que você fica inconsciente. Se alguém falar isso, corra que é mentira, a pessoa está querendo fazer outra coisa, não tratar você. Então, também tem essa questão, né, do alerta aí de para onde você vai, que às vezes a pessoa faz um baratinho ali, mas a pessoa, você vai dormir, vai ficar inconsciente. Pelo amor de Deus, corra, porque é estranho, esse tipo de conversa não existe. Né? E não se iludam, porque todo mundo pode se beneficiar de uma terapia. Uhum. Todo mundo tem uma questão emocional que precisa resolver. Não tem essa pessoa, não, eu sou bom, eu não tenho problema. Todo mundo tem alguma coisa. Fica querendo dar uma de bonitão, de gostosão, de ser eu sou bom, mas não... No caso da constelação, por exemplo, tanto a individual, mas é mais forte na constelação em grupo, que as pessoas que participam da constelação, elas também são atingidas pelo benefício da constelação. Então, assim, no caso da hipnose, que é uma coisa que é mais individual, mas o terapeuta também, querendo ou não, ele sai com alguma coisa também de diferente ali, né? Porque ele faz um processo, mas sempre fica alguma coisa pra gente, né? Então, e assim, cada um, se é no Theta Healing, que existe uma troca de energia, se é no Barra de Axis, que também você trabalha com energia, quando você toca numa pessoa, principalmente, né, em posição de mãos, alguma coisa assim, e na própria Barra de Axis se toca na cabeça da pessoa, que são os pontos, você tá trocando energia com aquela pessoa. Então, um pouco de você vai para ela e o dela vai para você, é uma troca. Então, sempre vai ser trabalhado, né, ali os dois lados. Isso é interessante também. Isso. Muito bem. Anne, você tem mais alguma coisa nas suas anotações aí que você queira falar para gente? Não, eu acho que era isso com relação à quebra de padrão. Apenas reforçar, eu sempre gosto de fazer um resuminho. Se você identificar que existe um padrão na sua família, então busque a constelação, ou não quer fazer a constelação agora, mas tente fazer aí uma investigação no seu sistema familiar, por que isso acontece, se aconteceu em outras gerações, e a partir disso, né, ver o que pode ser mudado ou não. Sim, é possível mudar, é possível quebrar esse padrão, você pode mudar, fazer diferente, né, a partir da sua vida para frente, e a constelação, ela é uma ótima ferramenta para isso, né, para trabalhar essas questões. E observem as leis sistêmicas também, principalmente no relacionamento, é a lei do equilíbrio. Se você dá demais, se doa demais, a pessoa recebe demais e vai dar um conflito aí. Quem dá demais se sente cansado, quem recebe demais se sente em dívida, não consegue retribuir, e aí daqui a pouco isso vai começar a dar ruim, não vai dar certo. Então, fique ligado nisso. Questão dos relacionamentos também, do pertencimento. Não existe ex, existe primeiro, segundo, décimo, sei lá quantos for, mas inclua, né? A ordem, quem veio primeiro também. Não vão desmerecer quem está na vida atual, não é isso. É apenas uma simbologia de respeito de quem veio antes. E isso, buscar o autoconhecimento, mudar, né, que os tempos pedem isso, essa consciência maior, né, estar bem mentalmente para poder acompanhar tudo de forma saudável que está acontecendo atualmente, né. Da minha parte é isso. Então, tá bom. Obrigado, muito agradecido por você ter vindo aqui conversar com a gente. Você é uma pessoa muito simpática, você é ótima. E a gente conversa sempre, a gente conversa muito fora pelo WhatsApp e tudo. Troca. Então, o Alisson me ajuda bastante em umas dúvidas. E assim, eu queria só falar que algumas pessoas andaram me perguntando se eu ia voltar com café terapêutico. Eu não sei ainda, porque eu estou fazendo um curso de massoterapia de manhã e estou trabalhando à tarde, então assim, eu estou com o dia todo ocupado, tá puxado, mas ainda não sei, de repente, se eu faço uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês, não sei, ainda vou pensar, mas até o momento não, porque
Eu não gosto de fazer de qualquer jeito, eu sempre gosto de trazer temas que realmente vão agregar e contribuir na vida das pessoas. E no mais, tem lá meu perfil, quem quiser me seguir, o Instagram sempre tem conteúdo, trago conteúdo das constelações, estou trazendo agora da massoterapia, com mais, né, assiduidade, e eu vou começar a focar também nisso. E é isso. Qualquer dúvida, mandem mensagem que eu respondo. Aniele Lima, tá lá no Instagram, @AnieleLima, é só procurar lá, vocês vão achar, e é isso aí. Essa é a Kelly, também do clube, eu sou o Anderson, e acho que é isso. Muito obrigada pelo convite, né? Eu acho o trabalho do clube, já falei várias vezes, muito, muito importante aqui para todo mundo. Aproveitem, usufruam bastante, baixem lá os e-books, né? Que é bem legal e é gratuito, não paga nada. Como aquela história, né? Curtir, apoiar e baixar e-book de graça, não cai dedo nem mão de ninguém. Então vamos lá fazer isso agora e depois terminar a live. Essa é boa. E se inscreva lá no nosso canal do YouTube e também na página do Facebook. Ajuda a gente lá. Isso. Tá bom? É isso aí, pessoal. E a Kelly melhoras, vai descansar agora, bebe bastante tadinha. água. Vou sim. Com fé Tá. em Deus não vai ser nada, não. Vai. Boa noite. Muito obrigada. Beijo pra vocês. Tá? Até mais, viu? Beijo. Até tchau. mais. Valeu, pessoal. Um Tchau, abraço. tchau. Até mais. Abraço. Tchau.